Saudações cinéfilas, como vai você? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente aqui no canal para trazer uma adição que eu prometi a essa categoria revisitando. Eu vou tratar sobre O Grito, este filme americano de 2004, dirigido pelo Takashi Shimizu, que é uma refilmagem de Ju-Oh, O Grito, que foi feito em 2002 pelo mesmo realizador. Bom, embora exista essa diferença de somente 2 anos de um filme para o outro, a mitologia O Grito, na verdade, já estava sendo construída desde 1998. Bom, nessa edição em DVD, por exemplo, que eu tenho, que é dupla e que foi lançada aqui no Brasil pela Europa Filmes, nos extras tem 2 curtas-metragens, um chamado In a Corner e o outro que é 4444 4444 44. Isso mesmo, é um número de telefone com 4 sequenciais, que foram produzidos no fim dos anos 90 e que já destacavam aí essa maldição envolvendo a Kayako e o filho dela, o Toshio. E mesmo antes de Ju-Oh, O Grito e Ju-Oh, O Grito 2, que foi lançado em 2003, já existiu em 2000 2 filmes que foram lançados direto para a TV. O primeiro deles formado a partir de 6 segmentos que também já, digamos, ampliavam o universo da Kayako. Bom, e tudo isso não parou com esse filme aqui de 2004. Nós tivemos uma sequência americana produzida em 2006. Tivemos O Grito 3, que foi produzido em 2009, que foi lançado em todo o mundo direto para o mercado de DVD. E recentemente tivemos nos cinemas mais Um Grito, esse sendo uma sequência, digamos, direta desse O Grito aqui de 2004, mas totalmente ambientado nos Estados Unidos. E vale também dizer que o Japão continuou avolumando aí essa franquia. Em 2016, por exemplo, tivemos até mesmo um mashup entre o universo de Ringo, que nos Estados Unidos foi refilmado como Chamado, e de Ju-Oh, que foi o infame Sadako vs Kayako. Eu me lembro que este foi um dos filmes mais assustadores que eu tive a experiência de assistir na adolescência, até porque foi um dos primeiros que eu tive a oportunidade de assistir na tela grande. Eu fui numa matinê de terça-feira e era uma sessão que estava lotada. E você via muitas pessoas se assustando e também dando gargalhadas, mas aquela gargalhada que você sabe que é motivada ali por um certo nervosismo com a experiência. E O Grito americano me proporcionou uma experiência que eu não tive ainda com o que os americanos apelidaram depois como J-horror, que é o terror japonês. Eu assisti, obviamente, o Chamado, mas os filmes originais eu levei um tempo para conseguir encontrá-los depois nas locadoras no formato de DVD. Portanto, O Grito foi uma dessas primeiras experiências que eu tive com um filme que tem aí todas as suas artimanhas do cinema hollywoodiano, mas que também preservava algumas características que são muito caras aos japoneses, à cultura oriental, mas que de certa forma também reverbera bastante no mundo ocidental, no sentido de que será se um ambiente em que acontece um evento trágico acaba não sendo contaminado ao ponto de transferir, enfim, essa tragédia, todos os sentimentos negativos que são emanados dela para aqueles que sobreviveram. Portanto, muito mais do que esses personagens com corpos pálidos, sendo a principal delas a Kayako, com esses cabelos que cobrem toda a face e que tem até mesmo esse contato com o elemento da água, fossem capazes de criar essas imagens com forte impacto. O que de fato me intrigou e me assustou em O Grito é essa questão muito palpável, embora fantástica, que né, das consequências que são advindas de uma tragédia familiar. O Sam Raimi, que é esse realizador considerado um mestre do terror, afinal de contas foi ele que concebeu Evil Dead, A Morte do Demônio, ficou muito intrigado quando teve contato pela primeira vez com Ju-Oh e foi também um pouco oportunista, vendo ali a possibilidade de contribuir para um filão que foi deixado ali com o Chamado. Aí a consequência desse combo, né, o Chamado mais O Grito, foi
esse caminhão aí de filmagens de filmes de terror japonês, que até então eram recentes também, foram produzidos muitos no início do século. Então tivemos, por exemplo, Água Negra, que foi inclusive realizado por um brasileiro, Walter Salles, que é refilmagem do Dark Water. Tivemos também O Olho do Mal, que é uma refilmagem de The Eye, A Herança. Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, aquele filme famoso dos fantasmas que aparecem em fotografias, também ganhou uma refilmagem muito ruim, que é o Imagens do Além. Assim tivemos mais um filão que cresceu rapidamente, mas que também foi desaparecendo, assim como qualquer outra tendência anterior ou posterior dentro do horror. Mas que deixou um legado muito importante e infelizmente descontinuado no mundo, que foi a de dar acesso facilitado à produção oriental para o público ocidental. Eu me lembro, por exemplo, dos meus 15, 16 anos, era muito fácil ir no Cinemark da vida e ter acesso a produções do Japão, da Tailândia. Enfim, depois de fazer todo esse apanhado, por que o Grito, a refilmagem americana de 2004, não manteve a sua potência com o passar dos anos? Isso acontece por dois processos de saturação que correram simultaneamente. A primeira se diz respeito justamente ao fato da extensão do universo Grito. Vale dizer que originalmente o Grito se chama The Grudge, que significa o rancor. E o Grito, na verdade, não tem muito sentido aqui dentro da história. Foi um nome associado àquele barulho que a Kayako faz, que é o ah. Assim, além dessa falha associada ao Takashi Shimizu, que é também o criador desse universo, também acontece pelo fato de que, enfim, você já tem uma bagagem, né, que foi construída ali por várias outras refilmagens americanas e também pela procura dos filmes originais, que, enfim, parece que não faz essa história se tornar tão assustadora hoje em dia. Acho muito bacana, por exemplo, como as adaptações aqui são feitas, porque como é uma produção americana, então é preciso, além do casting japonês, também introduzir ali figuras que sejam reconhecidas no mundo. Temos a Sarah Michelle Gellar, que desapareceu, né, dos cinemas, mas nessa época ela ainda era um nome famoso. Temos também o Bill Pullman, que faz uma participação especial, mas há também um elenco secundário ali formado por nomes que talvez você reconheça se acompanhar o cinema independente americano. Temos, por exemplo, o William Apatow, que ele é um primo do Tom Cruise, mas vocês devem lembrar de A Outra Terra, que ele é co-protagonista. E também a Clea Duvall, que foi um nome que despontou ali no fim dos anos 90, no gênero do terror também, e que mais recentemente pôde ser vista em Argo, do Ben Affleck. Enfim, Sam Raimi, ao menos como produtor, ele conseguiu criar uma harmonia entre esses dois núcleos, enfatizando no núcleo americano personagens que estão deslocados vivendo num ambiente como o Japão. No entanto, o que acontece é que o cinema japonês tem uma maneira muito particular de construção do horror. Então, quando você vê um filme japonês, você acaba comprando a maneira como os personagens reagem diante da ameaça. E você vai ficar muito incomodado vendo essas reações em um grito. Vocês podem associar, por exemplo, como péssimas atuações ou como uma má direção, mas é a maneira como o Takashi Shimizu já coordenava o seu elenco nas produções originais. Então, vendo isso no núcleo americano, soa muito estranho no mínimo. Enfim, de qualquer maneira, é um filme que muitos procuraram conhecer ou mesmo revisitar, como eu, muito por conta do lançamento recente nos cinemas, de mais uma adição viabilizada pelo próprio Sam Raimi para a franquia, que também foi batizada como Grito. E assim, embora o Grito tenha caído drasticamente no meu conceito, e essa revisita que eu fiz recentemente foi a primeira em mais de 10 anos, acredito, está muito longe de ser um filme ruim.
ele continua tendo ali uma atmosfera muito particular, muito perturbadora. E eu tive a sorte de adquirir essa edição aqui em DVD, que é uma edição sem cortes, que tem ali umas leves diferenças em relação àquela versão que eu vi no cinema. Existe um outro momento aqui que a violência é muito mais explícita. Bom, meu comentário acaba por aqui. Me conte nos comentários o que você acha de O Grito, o que você achou da continuação que foi lançada recentemente. E caso tenha curtido o conteúdo que eu produzo aqui no canal, eu conto com a sua contribuição com uma inscrição. Você pode ativar o sininho para ficar atento às futuras atualizações. E eu vou ficar aqui na minha quarentena pensando em quais outros títulos eu posso revisitar e compartilhar aqui a experiência com vocês. Eu estou entre Pânico 3 e Pânico 4. Vou pensar direitinho para ver se vai ser um desses dois. É isso, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.